Chegamos! Vocês já sabem que eu sou pontual. 7 horas da noite já podem esperar a nossa live. Horário de Brasília, estarei aqui para conversar com vocês. Eu costumo dizer que a sexta-feira é aquele momento de desacelerar, de descansar, vai entrar o final de semana, mas na segunda é para estar com a bateria carregada, porque nós temos uma semana bem produtiva pela frente. Tanto é que na segunda aqui a bebidinha é café. Aliás, deixa eu agradecer uma gentileza. Olha aqui, caneca bonitinha que fizeram personalizada e enviaram para mim. O pessoal da Unip de Fortaleza. Eu vou agradecer ao Luan Silvestre OFC. Tô dando aqui o arroba dele porque me disseram que ele é blogueirinho. E a Michele Guimarães, que é coordenadora da Unip aqui em Fortaleza. Muito obrigada, e vai ser muito usada essa caneca, viu? Inclusive eu já tô sabendo que a nossa oficial tá chegando, tá saindo da forma. Vou mandar aquele oi para quem está nos acompanhando todos os dias. Já falei, você pode deixar o seu recado diário, que a gente, assim que possível, dá um oi aqui no nosso vivo, na nossa live. A Ana Cleide Cardoso, 37, disse: o meu sonho é conseguir ser concursada. Ela é da Uniplan Gurupi, em Tocantins, turma de pedagogia. Bom, eu espero que ela esteja assistindo, porque a gente vai dar muitas dicas hoje. Mas se ela não puder assistir ao vivo, já sabe que fica gravado, inclusive esclarecendo essa dúvida para outras pessoas, como a Antônia Lima. Antônia Lima diz que é da Uniplan de Manaus. E ela fala, aliás, essa é a Larissa que diz, a Antônia Lima pediu só um oi. E a Larissa Braga fala: como é que eu vou assistir se eu tenho uma aula às 7 horas? Como é que eu vou ganhar pontuação se não dá para assistir na hora? Você vai ganhar pontuação, assiste depois, faz seu resumo, que tá valendo como carga horária do mesmo jeito que se fosse ao vivo. Claro que a participação ao vivo é muito mais bacana, né? Que vocês podem trocar uma ideia na hora, mandar os seus comentários. Estou esperando o seu comentário de hoje, sua dúvida. A gente tem muita gente nos bastidores para passar recadinho aqui. Manda aí de que cidade você está falando e qual é a sua dúvida sobre o nosso assunto de hoje. O último alô de hoje vai para Nice Arlete. Diz: daqui a pouco mais uma live bacana. É a Edenilce. Ela é de São José do Rio Preto. Vamos para o nosso assunto. Nós vamos falar hoje sobre concursos públicos como opção de mercado. Nosso bate-papo é para quem quer uma vida profissional mais estável. Estabilidade, gente, não é de moleza não, porque a vida de servidor público às vezes é muito mais dura do que quem trabalha na iniciativa privada, precisa de muita dedicação. E aí você precisa fazer também o seu checklist para saber, antes de se inscrever no concurso, se você tem, por exemplo, perfil para ser um funcionário público. Será que casa com as suas perspectivas? Será que casa com aquilo que você está buscando? E nós vamos responder também quais são as vantagens e as desvantagens de ser funcionário público, porque tem também algumas obrigações, viu? Não, é como eu estou dizendo, vida de servidor público também não é tão fácil. E o principal, a pergunta que todo mundo, a pergunta de $1 milhão, né? Como passar num concurso público? Hoje nós vamos ter 2 especialistas nesse assunto. Nós vamos conversar com eles que estão em Teresina, no Piauí. Daqui a pouquinho eles já vão estar na tela conosco. E enquanto isso, enquanto a gente espera essa participação, eu vou falando um pouquinho, já adiantando para vocês que pediram muito que nós repetíssemos aquela live da semana passada, quando nós tivemos um probleminha de áudio, que era sobre a nova cara do ensino no Brasil, as 10 competências da BNCC. Nós vamos repetir essa live amanhã, porque nós tivemos, o áudio estava um pouquinho picotado, às vezes ficava baixo. Vou voltar então a falar sobre o assunto de hoje. Amanhã nosso encontro 7 horas, como sempre, ok? Hoje eu já estou aqui com os nossos convidados, o Rick Jardesson Rocha Dias. Ele é contador, é analista do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda do Piauí e é atual superintendente do Tesouro Estadual. Ao lado, Arthur Rosa Ribeiro Cunha, ele é advogado licenciado, é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Boa noite para vocês, boa noite a todo mundo de Teresina. Obrigada pela audiência aí no Piauí. Boa noite, Anésia. Boa noite a todos os estudantes que estão acompanhando essa live de hoje. Estamos aqui, esperamos ajudar a todos com essas dicas valiosas para quem pretende estudar para concurso. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre concurso público e eu espero contribuir com esse bate-papo nessa carreira que vocês almejam aí no serviço público. Forte abraço, vamos lá. Então, eu falei de forma resumida o currículo de vocês, até para dar esse momento, porque muita gente está se espelhando. Eu disse que ia trazer 2 especialistas, obviamente, 2 pessoas que passaram em concurso público, que tiveram que enfrentar aqueles desafios de concurseiro. E muita gente deve estar se perguntando como é que foi, por que desafios, que obstáculos vocês tiveram que enfrentar. Então, eu queria que, de forma resumida, também cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouquinho da trajetória até chegar hoje onde vocês estão. Bem, eu vou iniciar. Foi uma trajetória difícil, tá? Com certeza não é fácil esse caminho, né, de escolher, fazer essa escolha de estudar para concursos, mas é gratificante, é recompensador ao final, né, você passar no concurso, alcançar o seu sonho. No meu caso, Anésia, eu entrei aos 20 anos de idade nessa vida de concurseiro, né, ainda bastante jovem. Fiz alguns concursos para nível médio, para nível superior também. E eu, primeiramente, passei no concurso de nível médio. Né? Passei 5 anos numa carreira de assistente administrativo na Secretaria de Educação do Estado do Piauí. E durante esse período eu não parei os estudos. Eu continuei estudando, passei em outros concursos, até que chegar na carreira que eu gostaria de alcançar, é a que eu estou hoje. Hoje exerço o cargo de analista do Tesouro Estadual na Secretaria de Fazenda do Piauí. É uma carreira de nível superior e eu me sinto realizado nessa carreira, me sinto satisfeito, tanto que dentro dos 10, 11 anos de funcionalismo público, também tive a oportunidade de almejar o crescimento profissional dentro da Secretaria de Fazenda do Piauí. Fazendo inveja a muita gente, primeira aprovação aos 20 anos. Nós vamos falar um pouquinho, você disse que passou com 20 anos e aí ficou durante 5 anos num cargo, depois fez um outro concurso. É um dos questionamentos que a gente tem, se vale a pena você assumir e ficar um período em um concurso, em um cargo, para depois tentar um outro, em que o salário seja melhor, então, que é o seu sonho, ou eu largo aquilo que eu estou fazendo para me dedicar exclusivamente ao estudo para o concurso público. Enfim, isso é assunto mais para frente. Eu queria agora que o Arthur falasse um pouquinho também sobre a trajetória dele. Bem, pessoal, minha trajetória no concurso público ela começou também muito cedo. Assim como o Rick Jadson, eu entrei na carreira pública muito cedo. Entrei com 20 anos de idade, fui técnico administrativo do INCRA durante um bom tempo. E durante esse tempo eu aprendi muito na administração pública. Eu fui fiscal de contrato, eu trabalhei no setor de orçamento e finanças, eu fui de comissão de licitação. Então foi uma verdadeira escola esse período que eu fiquei lá no INCRA como técnico administrativo. E continuei meus estudos. Eu terminei meu curso de Direito, na verdade, quando eu entrei lá eu ainda estava cursando Direito. Quando eu terminei o curso de Direito, eu entrei no mestrado e depois eu fiquei um pouco perdido, sem saber qual carreira seguir, até que eu me encontrei nas carreiras de controle, nas carreiras voltadas para as finanças públicas. Fui colega do Rick Jadson lá na Cefaz, sou analista do Tesouro também. E atualmente eu sou auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então foi uma trajetória longa, mas foi de muito aprendizado. E eu espero contribuir assim, com esse bate-papo hoje com vocês, contando um pouco sobre como foi essa luta para chegar hoje em dia nesse cargo. Vamos começar, então, com a pergunta que eu até fiz questão de citar no checklist para quem tem interesse no concurso público. Porque a gente precisa, assim, acredito eu, que ter a noção de que para ser feliz na atividade profissional, você não deve pensar só naquele salário e no salário certo no final do mês. Você tem que saber se você tem perfil, se você vai acordar satisfeito,
para fazer aquela atividade, né? Que é o principal. Eu acho que o segredo do sucesso inclui isso. Você fazer aquilo que você gosta. Na opinião de vocês, qual é o perfil de um candidato de sucesso? Muita gente só pensa na parte financeira, mas precisa também da realização profissional, não é? Lézia, eu tenho a oportunidade de conviver no dia a dia com vários estudantes por ser professor na área de concurso, né? E a gente vê o perfil de cada um tem o seu motivo. Muita gente busca uma ascensão social, né? A pessoa tem uma condição de vida de dificuldade e vê nos estudos uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de ter um salário melhor, uma remuneração melhor. E assim poder não só crescer profissionalmente, mas também ajudar a sua família, né? Enfim. Mas existem N motivos. Eu já tive, por exemplo, um aluno que trabalhava numa indústria, ganhava um salário muito bom na indústria, no setor privado, e ele optou seguir a carreira do funcionalismo público, ganhando 1/3 do que ele ganhava na indústria. Então, o que ele estava buscando não era o salário, mas sim a estabilidade e uma realização profissional. Porque muita gente escolhe a carreira de funcionalismo público porque tem esse sonho, tem essa vontade de contribuir, de servir para a população. O nome já diz, servidor público, né? Então, a gente tem que tirar um pouco da memória e muita gente pensa que o funcionário público é aquela pessoa preguiçosa, né? Passa no concurso, só quer saber de ganhar o salário, não quer saber de trabalhar. Mas esse perfil nos órgãos públicos tem mudado ultimamente, nos últimos anos, e o concurso público tem contribuído muito para isso. Perfeito. Complementando o que o Rick falou, nós somos servidores públicos, então a gente trabalha com interesse público, a gente trabalha para prestar serviço para a população. Então isso é muito gratificante. Você trabalhar com esse ânimo, você vê que seu trabalho ele está ajudando o Estado, ele está ajudando o país a ficar melhor. Então é realmente uma satisfação e é uma realização, questão de realização profissional, porque como a Nézia falou, nem tudo é dinheiro. Você tem que trabalhar e sentir o gosto por aquilo que você está fazendo. Então vamos à pergunta de 1 milhão, né? Como é que eu faço como é que eu começo? Vamos do começo, né? Como é que eu começo meu plano de estudos? Muitas pessoas se perguntam quantas horas diárias eu tenho que dedicar. Acho que a questão não é só de horas, né? Você tem que ter uma metodologia e vocês devem ser experts nisso, né? Para os novatos nessa vida de concurseiro, qual o ponto de partida? Bem, aliás, acabei de receber uma pergunta nesse sentido. Foi a primeira pergunta. A Rebeca Liciane está perguntando quantas horas de estudos para conseguir aprovação em um concurso. Tá aí, Rebeca, já vai responder o seu. Bem, isso é bastante relativo, né? Eu vou dar aqui a minha contribuição. Vamos ver depois o que o Arthur acha também, que cada um tem o seu perfil, né? Mas o que eu costumo fazer com os estudantes que nos procuram abordando com essa temática, né? Primeiro que não há um tempo padrão de estudos. O estudante ele deve inicialmente escolher qual a carreira que ele pretende seguir, para não ficar atirando para todo lado. Nós temos, por exemplo, os concursos de carreiras policiais, né? Então, se o estudante pretende seguir por essa linha, ele tem a opção de fazer concurso de polícia militar, de polícia rodoviária, polícia federal, enfim, tem N opções, polícia civil, e aí segue essas carreiras policiais. Temos também os estudantes que preferem seguir a carreira fiscal, que é o meu caso, o caso do Arthur, fiscal e controle, né? Então, Secretaria de Fazenda, são os órgãos de controle, como tribunais de contas, assembleias legislativas, Ministério Público, entre outros. E, enfim, existem outras áreas que o estudante pode estar buscando, né? Então, depois de definir qual a área que você se encaixa melhor, que você sonha, que você almeja seguir, aí, dependendo da carreira, do cargo, uns exigem um nível maior de preparação, né? Por exemplo, se você pretende ser auditor da Receita Federal, a concorrência é bastante
alta e bastante qualificada. Então, o número de horas de estudo seria bem maior, né? Exigiria muito mais do candidato. Eu conheço alguns que estudam em torno de 10 horas por dia. Então, são os chamados estudantes profissionais. São aquelas pessoas que se dedicam a isso até obter o resultado. Mas eu vou dar o meu exemplo. Eu estudei menos horas por dia. Inicialmente, eu passei numa carreira de nível médio, então eu tinha que exercer a minha função como servidor público, e nas horas livres eu me dedicava aos estudos para seguir. Eu almejava crescer e adentrar em uma carreira que, na minha visão, seria melhor para mim. Então, eu estudava em média de 3 horas a 4 horas por dia. E eu fiz isso durante 3 anos. Né? Como era a tua rotina, Rick Jarderson? Vamos trazer para a realidade, assim, para ficar mais próximo das pessoas. Você trabalhava quantas horas por dia? É melhor estudar quando acorda, que ainda está tudo fresquinho? Vale estudar de madrugada? Ou então é não fazer nenhuma atividade à noite? Corta a academia, ou a academia é interessante porque vai desestressar? Tem gente que nem sai nem no final de semana. Eu conheço gente, assim, eu acho bem eficiente. Apaga a rede social, para não cair naquela tentação, né, de ficar curiando. Não sai mais para festinha, para balada. Já tenho amigos que passaram em concurso público, por exemplo, que acham que a balada é muito importante, porque é lá que é o momento de extravasar, né? Passa a semana todinha em cima dos livros e tudo, precisa pelo menos, né, de um respiro, de um fôlego. Como era a tua rotina? Olha, nesse período, o estudante tem que abdicar de muita coisa. Né? Então, eu já vivi situações em que a minha família inteira viajou para o litoral e eu estava na véspera de um concurso e eu tive que ficar sozinho em casa, porque eu tinha que me dedicar ali naqueles últimos dias que antecedem a prova e intensificar os estudos. Então, a família toda na praia e eu em casa. Depois que eu passei no concurso, aí eu fui meio que descontar tudo, né? Todo o sacrifício que eu passei no período de concurseiro, digo, agora eu vou viajar. Agora eu posso, né? Então, Anésia, eu deixei de ir a festas, tive que, inclusive, até desfazer algumas amizades, porque alguns amigos não compreendem o seu projeto de vida. Se você tem o estudo para concurso como um projeto de vida, você precisa estar rodeado de pessoas que te apoiam nesse projeto. Então, ir à festa, ir à balada, é um pouco complicado nesse período. Claro que também não pode exagerar, né? Tem que ter ali um momento ou outro de relaxamento, né? Tirar um dia na semana para fazer o que você gosta, se dedicar ao seu hobby, é muito importante também. Arthur, e quanto à metodologia também, você já ia complementar aí o raciocínio dele. Quanto à metodologia também, como é que vocês trabalham os tópicos? Eu leio o edital, trabalho tantos tópicos do edital por dia. Eu tenho que chegar lá tendo passado por todos, eu vou priorizar alguma área específica. Claro, a gente não está tratando de nenhum concurso específico, né? Eu queria que as orientações e as dicas viessem para as demais áreas, para todas as áreas. Certamente. Agora, eu acho que a grande questão é você otimizar o seu tempo. Nem todo mundo dispõe de um dia inteiro para você estudar. Eu, por exemplo, eu trabalhava, eu dava aula e eu tinha que estudar para concurso público também. Então, eu otimizava meu tempo. Eu acordava de manhã bem cedo, eu ia correr, porque eu acho importante você fazer uma atividade física para você oxigenar seu cérebro, para você viver um pouco também, respirar. E trabalhava à noite, eu estudava. A grande questão é você fazer tudo com uma otimização do seu tempo. Você tem que ter um tempo de lazer, você tem que ter um tempo... Mas você tem que ser muito disciplinado com relação ao seu estudo. Todo dia a dia, inclusive domingo, é um dia para você estudar. E com relação a edital, concurso, quando sai um edital do concurso, você não tem tanto tempo para estudar. Você já tem que ter estudado um pouco antes sobre aquelas matérias. Você já tem que ter lido pelo menos as matérias cai em todos os concursos, direito constitucional, direito administrativo, se for para uma área que cai contabilidade, você já tem que ter estudado alguma coisa de contabilidade então, também. Quem pensa em concurso público já vai começando a estudar aquelas disciplinas que são certeza na maioria das áreas. É isso? Certamente. Pensou em fazer concurso público?
já parte, esse é o primeiro passo, é começar a entrar, Exatamente. né, ter intimidade com esses assuntos. Como o Rick Jason falou, você define uma área. Então, eu quero estudar para carreiras policiais. Carreiras policiais normalmente só caem em determinadas matérias. Então, já vou estudando um pouco daquelas matérias. Quando sai o edital, eu vou focar no que caiu, o que foi colocado naquele edital. Os assuntos que foram contemplados naquele edital. Vai dar tempo de estudar tudo? Provavelmente não. Mas você estuda o que costuma cair em concurso. Então, você resolve questões. É muito importante que você trabalhe tanto a parte conceitual quanto o exercício. Então, resolver questões é muito importante. Olhar as provas que já tiveram daquele mesmo concurso, ver o que é cobrado normalmente. Então, isso é muito importante na preparação também do concurseiro. Humildade também é bom de vez em quando, né, gente? Porque tem aquelas pessoas que só querem prestar concurso. Eu estou falando pelo que eu escuto, né, de amigos concurseiros. Só querem prestar o concurso quando estão já com o tema afiado, porque não quer passar aquele constrangimento de dizer, dessa vez não deu, ou então porque foi longe. Mas acredito que quando você vai buscando a experiência, né? Eu vou fazer até mesmo informal, às vezes nem me formei ainda, mas tem um concursinho aberto ali, vou fazer para ver como é que é, quais são os temas, para não ficar tão tenso de uma próxima vez. Aí você vai criando aquela intimidade, né, com o universo do concurseiro. Verdade. Para quem já está na batalha faz tempo, tem alguma recomendação? E diga uma coisa, onde é que vocês veem que as pessoas erram mais? Né? Qual é aquela falha de quem quer fazer concurso? Eu acredito que seja aí na sorte, né? Que tem aqueles que acham que se o concurso é de xizinho, o Divino Espírito Santo vai baixar e vou acertar o mínimo para conseguir a minha vaga. Mas quais são os erros mais comuns na metodologia de estudos? Anésia, eu acredito que o primeiro erro é não saber qual a sua área de afinidade. Eu já vi estudantes que fazem um concurso para a polícia, fez aquele concurso, aí já faz outro para o INSS, e depois vai fazer outro para um Tribunal de Justiça. Então, quando você confere, os cargos são totalmente diferentes, as disciplinas são diferentes. Então, o primeiro passo é escolher a sua área, a área que você tem afinidade. Uma vez escolhida a área, aí você escolhe as principais matérias que você tem que estar sempre em dia com elas. Matérias que sempre são cobradas em concurso. É o caso do português, é o caso da informática, sabe, ter noções de contabilidade, ter noções de direito, se for na carreira fiscal. É a carreira que eu e o Arthur aqui escolhemos seguir. Se for em outras carreiras, aí vai depender de qual a área que o estudante escolheu. Mas, Anésia, você perguntou a respeito da minha rotina e eu não comentei, né? Não quer dividir, né, o segredinho. Não, só um pouquinho aqui que eu esqueci de falar quando você perguntou. Quando eu era servidor público da Secretaria de Educação, nível médio, eu trabalhava aqui no estado do Piauí, só meio turno. Então, eu entrava às 7h30 e saía às 13h30. Isso contribuiu bastante para eu ter tempo para estudar no turno da tarde e no turno da noite. Então, eu fazia uma divisão, estudava uma parte no turno da tarde e uma parte no turno da noite. Tem pessoas que preferem estudar no horário da madrugada, que é mais calmo, é mais silencioso. Vai de cada um tem o seu perfil. Arthur, você vê, assim, quando as pessoas comentam sobre concurso, ou então você mesmo, quando estava tentando concurso, em algum momento você disse, eu estou indo pelo caminho errado, eu estou estudando errado, ou eu estou traçando um plano de estudos aqui que não está funcionando, vou ter que mudar a minha rota. Anésia, eu acredito que todo concurseiro já chegou nesse ponto. Eu já cheguei a um ponto que eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde é que eu vou? Que eu estou estudando e eu não sei para onde. Então, acho que todo concurseiro chega nesse momento. Mas a grande questão é você ter calma, é você definir o que você quer e você perseverar, é você estudar. Se você me perguntar quantos concursos eu já fiz na minha vida, eu não faço a menor ideia. Mas eu posso lhe dizer com certeza que as coisas começaram a dar certo quando eu defini o que eu queria, que tipo de carreira que eu queria seguir, que tipo de coisas que eu queria fazer no serviço público, e aí eu fui lutando.
estudando, fazendo concurso, classificando, fazendo outro, colocando o nome na lista. E aí as coisas começaram a dar certo. Então acho que a gente tem que ter muita perseverança e não desistir e ter um pouco de foco, né? Como o Rick falou, você não pode sair atirando para todo lugar. Você tem que ter pelo menos um foco, um direcionamento, que aí as coisas vão dando certo. Pode demorar? Pode. Mas tenha calma. Se você quer seguir essa carreira, se você quer seguir esse caminho, quer ingressar numa carreira pública, vá com calma, vá estudando, faça a sua parte. Vá vivendo, vá respirando e vá tendo disciplina e as coisas vão dar certo. Eu acho que a gente tem que trazer essa mensagem positiva também para os estudantes. Deixa eu dar uma boa noite para a turma que continua chegando aí, o pessoal de pedagogia aí de Teresina. Boa noite para o pessoal de administração, de educação física que está mandando oi, serviço social, a Unip de Belém, de Manaus, de Marabá, a turma de enfermagem de Porto Belo e de pedagogia de Arapiraca. Para quem está perguntando qual é o tema de hoje, nós estamos falando sobre concursos públicos, a carreira de servidor público como opção de mercado. E a minha dúvida agora, gente, é com relação a diplomas, outros cursos que você tenha, tanto no período de graduação, quanto de pós-graduação. Quanto que pesa, né? Ter diploma de graduação, ter diploma de pós-graduação, outros cursos de qualificação. Como é que é isso na balança para definir não só a entrada, mas às vezes a colocação, né, do candidato? Porque, como você acabou de mencionar, o público que está assistindo essa live é bastante diversificado, né? Você tem estudantes de vários cursos de graduação, né? Educação física, pedagogia. Quem está fazendo o curso superior com certeza tem uma vantagem, né? Tem uma vantagem competitiva em relação a quem não tem. Porque se você não tem um curso superior, você vai ficar limitado a fazer concursos de carreira de nível médio. Então, já diminui um pouco o seu leque de opções. Quando você tem um curso superior, ainda que você não tenha concluído ainda que você seja estudante, no meu caso, eu ainda estava na metade do curso de Ciências Contábeis e eu já estudava para concurso na área, na carreira. E você pode fazer isso, né? Eu vou dar um exemplo de carreiras que exigem qualquer nível superior. É o caso, por exemplo, de auditor em várias secretarias. No caso da Secretaria de Fazenda do Piauí, o cargo de auditor exige nível superior, independente de qual formação. Também, no meu cargo de analista do Tesouro, qualquer nível superior. É claro que, se você, por exemplo, é psicólogo e quer estudar para a carreira fiscal, você vai ter que se sobressair, né? Você vai ter um esforço a mais em relação aos demais candidatos. Mas é plenamente possível. Tem muita gente da área de psicologia, de áreas assim, por exemplo, trabalhando contigo? Sim, eu tenho uma colega que é psicóloga, né? Está na carreira, na mesma carreira minha. Tem um colega que é dentista, a gente tem colegas que são engenheiros, e tem as áreas afins, o advogado, o administrador, o contador, o economista. Eu não sei se é o mesmo caso da carreira do Arthur, porque algumas carreiras exigem formação específica, né? No meu caso, as formações eram limitadas a direito, contabilidade, economia e administração. Mas também já abrange um número relativamente bom assim, de carreiras. Como é que você aproveita os conhecimentos adquiridos na faculdade, nos estudos para os concursos? Por exemplo, você tem colegas que falou da área de psicologia, tem dentista também, e você trabalha no Tesouro Estadual, não é, Rick Jarderson? Assim, essas pessoas que têm formações diferentes, nós temos aqui, por exemplo, enfermeiros, educadores físicos, administradores, né? Tem pessoas de diferentes áreas. Como é que eles vão aproveitar o que eles estão aprendendo agora na faculdade? Serve de alguma coisa para o concurso público, mesmo que seja numa área diferente? Serve sim, com certeza, porque quando você faz um curso de graduação,
embora sejam áreas diferentes, mas há algumas disciplinas, principalmente no início do curso, no primeiro e no segundo período, que inclusive colaboram para os estudos para concurso. E quando você conclui a graduação, você pode fazer uma pós-graduação já com mais afinidade na área que você escolheu para estudar para concurso. Uma outra coisa boa também, Anésia, é que nessas carreiras, boa parte das carreiras de controle e carreira fiscal, existe um curso de formação antes do cidadão assumir o cargo. Então, você passa no concurso primeiro, depois você faz um curso de formação. No exemplo que eu dou da Secretaria de Fazenda, nós fazemos um curso de 30 dias na Escola Fazendária. Então, lá você aprende com os profissionais que já exercem a função e você se sente mais preparado. Mas vou dizer uma coisa para vocês aqui, independente de qualquer área, seja pedagogia, seja educação física, passou no concurso, assume o cargo, lá você consegue desenrolar bem. É a prática, né? O melhor professor é a prática, né? Agora, assim, existem áreas específicas que eu devo escolher para otimizar os resultados, ainda falando sobre plano de estudo? Deixar com a Arthur. Áreas específicas que você diz na graduação para seguir carreiras de concurso? Isso. Como é que você faz na hora de definir a sua metodologia de estudo também? Se eu tenho alguma área específica que eu devo focar? Olha, eu acho que você tem que focar no que, se você quer carreira pública, é no que é cobrado nos concursos públicos. Então, de modo geral, você tem que ver primeiro qual é a área que você quer e aí você vê quais são as matérias que são cobradas. De modo geral, os concursos que caem, que são aplicados de nível superior, sempre é cobrado noções de direito, noções de contabilidade. E aí eles trazem também matérias específicas a depender da área. Por exemplo, você vai fazer um concurso da área de educação física. Você tem que ter uma noção de direito, você tem que ter uma noção da administração pública em si e você tem as matérias voltadas para a sua área específica. Então é isso que você tem que ter em mente. Você tem que já traçar essa metodologia de estudo pensando nessas carreiras, no que é cobrado na prova para ingressar nesse cargo. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se vocês vão saber responder, porque eu acho que vai depender da situação. O que é que vai definir quanto tempo demora até eu ser aprovado no concurso? É a sua persistência, né? Ou então a sua eficiência. Você pode passar os 20 anos, né? Olha, eu já vi muita coisa ao longo desse período em que eu ministro aulas para concursos, viu, Anésia? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu tive uma aluna, uma estudante, que ela iniciou os estudos aos 55 anos de idade. E ela demorou 5 anos até alcançar a carreira dos sonhos dela. Então, quando ela assumiu, ela tinha 60 anos de idade. Que então, bacana, hein? Às vezes as pessoas desistem tão fácil, né? Então, ela se tornou um exemplo, inclusive, para os mais jovens, porque muitos estudantes iniciam o projeto e desistem, né? Param no meio do caminho. E ela, num período de 5 anos, e com a idade, né? Que já é uma idade um pouco mais elevada em relação ao padrão de estudos para concurso, ela conseguiu obter sucesso, então, em 5 anos. Mas já tive caso de um estudante, por exemplo, que sonhava em ser auditor. Em 8 meses ele conseguiu. Ele iniciou o projeto de estudos para concurso, se dedicou, estudou bastante. Em 8 meses ele se tornou auditor. Então, é bastante relativo, depende de qual a sua carga horária de estudos. Né? Tem pessoas que têm filhos, né? E principalmente o caso das mulheres, né, que cuidam dos filhos, muitas vezes cuidam da casa, cuidam do marido, e tem que cuidar de si. E mulher, né? Mulher desenrola. Mulher dá seu jeito, são as né? mais guerreiras, né? Eu também, eu tenho amigas, às vezes as pessoas têm essa ideia de que casou, aí tem um filho, vou ter que dar uma pausa profissional. E eu tenho amigas que depois que casaram, depois que tiveram um filho, passaram em concurso, foi assim uma guinada na vida profissional.
O Richard Ramos, aqui de Fortaleza, está perguntando como é que faz para lidar com a ansiedade pré-concurso. Eu queria que vocês, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidaram com isso no passado? Até atingir o cargo dos sonhos, né? No meu caso, para eu diminuir um pouco a ansiedade, eu praticava atividade física. Então, eu acordava bem cedo e eu ia correr. E isso me ajudava muito a ter uma disciplina. Porque eu dormia cedo e eu dormia bem melhor pelo fato de acordar cedo e fazer atividade física. E eu tinha uma disciplina, um horário, eu tinha uma rotina, que é muito importante você manter uma rotina. Então, acho que a atividade física ela ajuda muito na questão da ansiedade. E aí você também, na véspera da prova, você fica fazendo seus resumos, você faz uma revisão, mas você também relaxa, procura comer uma coisa boa na noite anterior, lhe presentear também com uma noite agradável e no outro dia vai fazer a prova mais tranquilo, relaxa um pouco, terminou a prova, toma uma cervejinha e pronto, seja o que Deus quiser. A prova espera só o gabarito para conferir depois e torcer para que dê tudo certo. Eu acho que uma tática para diminuir um pouco a ansiedade é você ser também discreto, né? Porque quando você fala para todo mundo o que você está fazendo, né, as pessoas ao seu redor vão criar uma expectativa, né? Vão te cobrar também. Então, toda vez que você encontrar com a pessoa, ela vai te perguntar: e aí? Já passou no concurso? Então, se você está focado no seu projeto, não comenta com muita gente, comenta com um público menor, isso vai contribuir para reduzir um pouco a ansiedade. Porque você também não fica ansioso esperando atender as expectativas do outro, né? Porque não é só o seu pai, sua mãe, sua família que ficam lá, e aí, fez quantos pontos nessa última? E aí, acho que deu? Entrou, não entrou? Também tem toda a cobrança dos amigos, né? É verdade. A cobrança é muito grande. O Emílio César, aqui de Fortaleza, está perguntando como é que faz para não se acomodar com a estabilidade do serviço público. Eu tenho uma pergunta que é parecida, eu não sei se é nesse sentido, eu acredito até que não. Ele deve estar perguntando assim, quando eu começo no serviço público, como é que eu não me acomodo, se eu faço ou não faço um outro curso. Mas eu queria também saber, vocês até começaram a falar sobre isso, como é que eu sei se, depois de passar num concurso público, eu sonho com outro cargo, se eu saio, se eu deixo, fico algum tempo para conseguir fazer uma poupança e conseguir me bancar durante um período, ou se aquele período, né, aquelas 4 ou 5 horas de dedicação que eu tenho, geralmente nível médio, né, se aquilo ali é suficiente o tempo de reserva para estudar para o outro concurso público. Como é que vocês fizeram? Assim, vocês passaram com 20 anos de idade, os dois, não foi? Com 20 anos de idade, foi isso? Como é que vocês fizeram? Vocês continuaram e usavam o tempo vago? Saíram em algum momento para se dedicar? Bem, no meu caso, eu iniciei bastante jovem, né? Aos 20 anos. E eu já sabia o que eu queria para minha trajetória profissional. Eu fiz um estágio numa empresa com 19 anos e eu vi que o mundo do setor privado não atendia as minhas expectativas. Quando eu vou ser bem sincero com vocês, eu olhei para o salário do meu chefe. E o meu chefe era, digamos assim, a minha referência dentro da empresa. E eu olhei para os salários ofertados nos editais de concursos e eram maiores do que o do meu chefe na empresa. Então, eu pensei, por que não buscar o concurso público e ter uma remuneração melhor? Então, eu saí da empresa onde eu trabalhava e me dediquei aos estudos. E aí, quando eu entrei numa carreira de nível médio, eu olhei para o meu contra-cheque, para o meu salário, e olhei para os outros editais de concurso, ofertando salários melhores, e eu pensei, por que não? Por que parar aqui, né, e estacionar nessa carreira? Se eu ainda sou jovem, ainda tenho força e posso me dedicar a estudar mais e passar uma carreira melhor. Então, foi isso que me motivou, a busca por uma
remuneração melhor, que me desse mais qualidade de vida, onde eu pudesse ter uma certa estabilidade, proporcionar, ajudar, inclusive, até a minha família, os meus familiares. E até que eu cheguei numa carreira que me trouxe a satisfação pessoal e profissional. E ele falou em juventude, viu, gente? Mas não esqueçam que a juventude pode ir até os 60 anos. Teve o exemplo da senhora aí de 55, tá? Então, tudo depende do referencial adotado, né? Arthur, e a tua experiência? Bem, eu entrei jovem no serviço público, né? Como eu comentei, entrei com 20 anos. E quando você entra com 20 anos num serviço público, num cargo de nível médio, você já espera que aquilo ali seja um trampolim e que logo você almeje uma outra carreira. Então, de certo modo, eu sempre trouxe dentro de mim esse desejo. Principalmente quando eu olhava que eu fazia as mesmas atividades de um analista que ganhava muito mais do que eu. Então, eu vou ter que estudar e buscar uma outra carreira, né? Agora, a grande questão para mim, porque diferentemente do Rick, eu já não sabia bem o que eu queria. Eu fazia o curso de Direito, mas eu não tinha uma certa aptidão com algumas carreiras jurídicas. E eu também não tinha um desejo de buscar uma carreira jurídica que eu fosse ter que morar numa cidade de interior, por exemplo, uma cidade pequena. Então, eu demorei para encontrar, mais ou menos, quais carreiras que eu queria, qual era o caminho que eu queria seguir. E durante esse tempo, eu me qualifiquei, eu fiz um mestrado em Direito Constitucional, eu comecei a lecionar numa faculdade, e eu continuei estudando e buscando até que eu encontrei esse caminho de carreiras fiscais e área de controle, e aí eu foquei. E a partir daquele momento que eu foquei, não parou. As coisas começaram a dar certo, e aí foi indo. Mas realmente, quando você entra numa carreira, você pode ter até uma tendência de você se acomodar, mas você tem que trazer dentro de si esse desejo, essa força de vontade de buscar algo melhor, se é o que você deseja, né? Pessoal, vocês podem continuar a enviar perguntas. A gente está aqui respondendo a algumas. Estou aqui com umas fichinhas. Estou repassando, aguardando a participação de vocês. A Rejane está perguntando para quem não fez cursinho, para quem não faz cursinho preparatório, qual a melhor forma para estudar? Eu sei que essa é a situação de muitos de vocês, não é? Assim, às vezes a pessoa não tem tempo, o cursinho não bate com o horário que você tem disponível, ou a rotina é muito pesada, muita gente estuda, trabalha durante o dia inteiro, então precisa otimizar esse horário de estudo. Como é que faz para não estudar de forma errada? É a pergunta dela. E aí eu vou complementar perguntando: eu preciso fazer o cursinho ou dá para estudar sozinha? Bem, nós temos dois perfis de estudante. Aquele que estuda em casa e aquele que faz o preparatório, o famoso cursinho, né? Eu era um estudante que estudava em casa. Eu não fazia preparatório, não fazia cursinho. Mas o principal motivo é porque eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Então, eu não tinha condições financeiras para fazer o cursinho. Aí, nesse caso, o nível de dificuldade é maior, claro. Porque você precisa ter disciplina, né? Você precisa ter um horário bem definido, fazer um calendário ao longo da semana com seus horários, com as disciplinas que você vai estudar. Em relação aos materiais, uma vez que você definiu qual a carreira que você quer, que você almeja passar no concurso, então você vai buscar materiais. Hoje tem muita fonte na internet, né? Claro que tem que ser material atualizado. Os livros, embora hoje o mundo da tecnologia já tenha avançado muito, mas os livros ainda são adotados, em algumas carreiras ainda são utilizados pelos estudantes. Então, o estudante que tem esse perfil de disciplina, de estar em casa, com material atualizado, com um calendáriozinho, com os horários bem definidos, esse pode ter sucesso. Eu sou um exemplo, né? Agora, quem busca o cursinho tem uma certa vantagem competitiva pelo fato de ter os professores que estão ali dando as orientações, falando dos bizus, dos principais tópicos. Tal do bizu, né? Do edital, né? Então, se você puder fazer esse investimento,
a gente encara como um investimento e não como uma despesa, né? Porque o que você gasta ao longo do período de estudos para concurso, você consegue obter A poupança, por meio do né? O que salário. você gasta é essa poupança, né? Exatamente. Verdade. Agora, independentemente de fazer um cursinho ou não, o concurseiro ele tem que estudar sozinho. Ele tem que ter uma certa disciplina para estudar em casa. Ele vai para o cursinho, ele vai pegar aqueles bizus, mas aquilo não é tudo. Ele tem que estudar também em casa. Não adianta nada ele assistir uma aula de cursinho e ele achar que porque assistiu aquela aula ele já sabe tudo e vai passar no concurso. Aquela aula de cursinho facilita muito, dá um bizu, dá um direcionamento, mas é muito importante que ele estude em casa. Então, independentemente de fazer cursinho ou não, é importantíssimo que ele tenha essa disciplina de estudar por conta própria também, independentemente de quanto tempo ele tenha disponível. Se ele tiver disponível só 4 horas no dia para estudar, usa essas 4 horas. Vai sem medo. O Diego está perguntando como está o cenário de concursos, levando em consideração esse momento de pandemia. A gente sabe que não é só um momento de pandemia e eu vou complementar aqui a pergunta. Vale a pena ainda investir na vida de concurseiro, que às vezes, como vocês disseram, demanda doação, demanda dedicação, abdicação, às vezes, né, do fim de semana, de segunda a segunda. Mesmo com a crise e a diminuição dos concursos, vale a pena? Olha, na minha opinião, vale a pena. Tá? Eu me sinto satisfeito, realizado em ser servidor público, concursado. E mesmo com esse cenário de cortes, né, de gastos, estamos atravessando um momento que toda a humanidade, né, tem passado por dificuldade, que é a pandemia, mas ainda assim nós temos concursos que estão sendo lançados, temos concursos autorizados, sempre há concursos, mesmo com cenário de crise ou cenário de cortes. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho 15 anos ao todo, 16 anos ao todo de servidor público, né? Considerando as 2 carreiras que eu já passei. E durante todo esse tempo eu escuto que os concursos vão se acabar, não vai ter mais concurso, esse ano não tem vai as sair fases, mais né? tal. Tem as fases. Pois é, e a gente sempre observa editais sendo lançados, sempre a administração pública tem essa necessidade. É verdade. Esse ano foi lançada a Lei Complementar 173, que ela proibiu a criação de cargos novos até o final do próximo ano, até o final de 2021. Mas, no entanto, se houver a vacância de cargos já existentes, é possível se preencher essas vagas por meio de concurso público. E outra coisa, essa crise financeira, ela pegou o serviço público, mas ela também pegou a iniciativa privada. Então, a oferta de emprego na iniciativa privada também está pequena. Isso pegou todo mundo. Essa questão da crise financeira, ela veio para todos. E uma hora vão começar a sair concursos públicos, porque a Constituição determina que a forma de ingresso no serviço público, na carreira pública, é constitucional. Então, você tem que fazer um concurso público. Essa é a forma de ingresso no serviço público. Então, por mais que eu esteja vivendo um momento de crise financeira, em algum momento vai ser necessário fazer concurso, porque com o servidor público que se tem as prestações de serviço público, seja de saúde, seja de segurança, de educação. Os serviços públicos eles são prestados por servidores públicos. Vocês falaram muito aí, né, que ainda surgem esses concursos. O Cícero Adailton está perguntando quais são as áreas do serviço público onde são ofertadas mais vagas hoje. Vocês têm uma ideia, assim, quem quer investir no concurso público, estou querendo um concurso que tenha muita vaga? Olha, o que a gente tem observado no cenário atual, em virtude da crise sanitária que o mundo está vivendo, a área da saúde é uma área que tem ofertado bastante espaço, né, para quem é profissional na área da saúde. Uma outra carreira que sempre tem oferta e com um volume de vagas muito grande são as carreiras policiais. Quem pretende seguir nessa área sempre tem tido bastante vaga a ser ofertada. E as carreiras de controle também, né? A gente tem observado que o Brasil tem evoluído bastante
nessa área de controle das finanças, controle interno, controle externo. Então, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, principalmente órgãos do Poder Legislativo, Tribunais de Contas, têm realizado concursos e têm ofertado vagas. Então, essas são as 3 principais áreas que, na minha visão, estão com uma oferta maior de vagas, embora outras áreas também ainda ofertem vagas em concurso. O Francisco Adenaldo, de Fortaleza, está perguntando como saber de todos os concursos públicos. Pergunta mais prática, né? Onde é que encontra os editais? Internet, folha dirigida, Concurseiros Unidos. Na internet você tem um leque de opções assim. Você marca, você começa a seguir portais que abordam concurso público, segue GESCOM, segue diversos portais, que aí você vai acompanhando os editais que vão saindo, porque são sempre publicados na internet. Então, a forma como você pode acompanhar por meio da internet e se cadastrando, seguindo em redes, cadastrando seu e-mail. Você vai acompanhando. Redes sociais também, né? Isso. Henrique Jarderson, você estava dando a dica, né? Quando a gente perguntou se precisa de cursinho ou se dá para estudar sozinho, você falou sobre a internet também, para você fazer as pesquisas, né? Mas como é que eu sei se a fonte é segura? Porque hoje tem esse problema, né? Todo mundo posta e assim, como é que eu faço para escolher as minhas fontes de pesquisa na internet? Olha, realmente com o mundo da internet, ele tem uma diversidade muito grande. O estudante corre esse risco, sim, de baixar um material desatualizado, né? Então, é necessário que o estudante procure fontes confiáveis. No mundo dos concursos, quando você inicia, você não sabe muito bem, então você fica um pouco perdido. Mas, à medida que você vai avançando com as pesquisas, você vai descobrindo quais são os cursinhos, quais são as editoras, né, as empresas que atuam nesse ramo, que são consolidadas, que já atuam há muitos anos no mercado. Então, o nosso conselho é que busque uma empresa, um cursinho, que já atue no mercado há um tempo, porque esse é confiável, digamos assim. E também uma outra coisa importante, principalmente para quem estuda para as carreiras jurídicas, tem que estar sempre checando a legislação, né, para evitar estudar por uma lei que já tenha sido revogada, tenha sido alterada. Hoje, no Google, nós já temos algumas ferramentas em que você pode, por meio das consultas, já verificar essas alterações. Tá certo, gente. Nós já estouramos o nosso tempo, estamos aí uns 5 minutos, porque eu tinha muita dúvida, muita pergunta. Nós sempre tentamos atender o máximo possível de pessoas. Eu queria deixar esses últimos minutos, que já não temos mais, mas pelo menos para vocês se despedirem. Eu sei que vocês têm cursinho aí, se quiserem deixar algum contato profissional, fiquem à vontade. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Gostei bastante de estar com vocês hoje, espero ter contribuído com essas dicas e me coloco à disposição para quando tiverem mais dúvidas, eu fazer a resposta para vocês, tá? Bem, eu sou professor do GESCOM Cursos, quem quiser procurar nas redes sociais, no Facebook, GESCOM. GESCOM significa Grupos de Estudos para Concursos, tá? Nós temos um site, temos Instagram, Facebook, e aí você pode nos seguir e acompanhar as notícias e dicas para concursos públicos. Legal. Foi um grande prazer estar essa noite aqui com vocês, batendo esse papo sobre concurso público. Eu fui concurseiro e acho que ainda sou concurseiro. Até hoje em dia a gente ainda não consegue se desgarrar totalmente desses concursos públicos, até porque eu continuo lecionando de vez em quando em um ou outro cursinho, já lecionei no GESCOM. Se abrir novas turmas também, posso lecionar lá também. Então foi um grande prazer, uma grande honra estar batendo papo aqui com vocês. E eu só tenho a agradecer e também me coloco à disposição. Se alguém tiver mais dúvidas, quiser tirar alguma dúvida a respeito de carreiras para seguir ou de concurso público, estamos aqui à disposição. Um forte abraço e obrigado.
Muito obrigada a vocês, obrigada a participação do pessoal aí de Teresina, no Piauí. Boa noite, gente. E amanhã, lembro a vocês que estão nos acompanhando que nós vamos refazer aquela live da semana passada que deu um probleminha de áudio. Então, amanhã nós vamos falar sobre educação, a nova cara no ensino do Brasil. É um assunto que interessa a todo mundo, então eu espero sua participação. Nosso tempo está estourado. 7 horas da noite, horário de Brasília. Conto com vocês. Tchau, tchau. Boa noite.